Olá pessoal, meu nome é Felipe, tá? Hoje a gente vai resolver um problema, tá bom? Problema bem legal de geometria, que é o seguinte, ó. Eu vou abordar nesse vídeo o teorema do ângulo externo, tá bom? Ó, o que diz o teorema do ângulo externo? Ó, você tem um triângulo ABC, tudo bem? E você tem um ângulo externo a esse triângulo. Ou seja, o ângulo externo é o ângulo formado entre o prolongamento do lado, por exemplo, e com o outro lado, tudo bem? Então você pega esse lado AB aqui, ó, prolonga ele, tudo bem? Aí depois você observa que esse prolongamento aqui, tá aqui pontilhado, vai formar com o lado BC um ângulo de θ, tudo bem? Esse ângulo de θ é um ângulo externo ao triângulo ABC, tudo bem? E pelo teorema do ângulo externo, o que diz o teorema do ângulo externo? Ó, você fala o seguinte, que θ é um ângulo externo e o ângulo interno aqui, ó, adjacente a ele é o ângulo beta, que é o ângulo que está ao lado, tudo bem? Ó? Certo? Então, todo ângulo externo ao triângulo tem um ângulo que é interno adjacente a ele, né? Aí o teorema do ângulo externo, ele fala o seguinte, ó, que o ângulo externo a esse triângulo é a soma dos ângulos internos não adjacentes, tá bom? Então, se esse ângulo aqui é beta, é o ângulo adjacente, que está ao lado desse ângulo externo aqui, tudo bem? Então, quem são os ângulos não adjacentes? Vão ser esse daqui que está em A, ó, que é o ângulo BAC, tudo bem? E esse ângulo aqui ACB, que está em C, tudo bem? Então, a soma desse com A, que vértice em A, com esse que vértice em C, tem que dar esse ângulo de θ, tudo bem? Esse é o que diz o teorema do ângulo externo. Bem, eu vou colocar a demonstração nesse vídeo aqui que tá, vou colocar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, tudo bem? Hoje a gente vai usar o teorema do ângulo externo, que fala que o ângulo θ vai ser igual à soma desses dois ângulos, um ângulo em A e um ângulo em C, tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeira aplicação desse teorema é o caso do triângulo isósceles. No caso do triângulo isósceles, aqui, ó, como você tem esse triângulo aqui, ó, né? Vamos supor que o lado EF seja igual ao lado FG, tudo bem? A base é EG, né? Então você tem aqui, ó, o ângulo de alfa e o ângulo de alfa, porque os ângulos da base são iguais no triângulo isósceles, tudo bem? Aí se você pega, por exemplo, o ângulo externo ao vértice, né? Você tem esse ângulo aqui, ó, tudo bem, ó? Por quê? Porque você prolonga esse lado EF, né? Prolongando esse lado EF para cima, você tem o ângulo formado entre o prolongamento e o lado GF, né? Vai ser esse ângulo total aqui, ó, tudo bem? Que é um ângulo adjacente a esse ângulo EFG, tudo bem? Ó, que é o ângulo vértice do triângulo. Só que ele está do lado de fora. Então ele vai ser o quê? Vai ser um ângulo externo ao triângulo. E pelo teorema, o que diz? O teorema diz que esse ângulo aqui é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Quem são os ângulos internos não adjacentes? Esse aqui é o ângulo adjacente, tá vendo? Então, os ângulos não adjacentes serão os outros dois, esse e esse. Tudo bem? Como eles são iguais a alfa aqui, a soma desses dois tem que dar 2 alfa. Então, esse ângulo externo aqui vai medir alfa mais alfa, que é 2 alfa, tudo bem? Ou seja, no triângulo isósceles, o ângulo externo ao vértice é igual o quê? O dobro de cada ângulo da base. Então, se cada ângulo da base mede alfa, o ângulo externo vai ser 2 alfa, que é alfa com mais alfa, tudo bem? Agora a gente vai ao primeiro critério de construção. Ó. Antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir que, se vocês gostassem desse vídeo, se inscrevesse no canal, deixasse a curtida, tá bom? Esse primeiro critério de construção que a gente vai usar agora, a gente vai usar ele para resolver problemas mais difíceis de geometria, como é o problema da lista 2, que eu vou passar daqui a pouquinho. Ó. Então vamos lá. Ó. Primeiro critério de construção diz o seguinte, toda vez que você tiver um triângulo, tudo bem? Onde um ângulo é o dobro do outro, por exemplo, esse ângulo aqui é θ e esse aqui é 2θ, então esse é o dobro desse, tudo bem? Você pode realizar a seguinte construção, ó. Pega, por exemplo, uma mediana relativa saindo de cá. Por exemplo, uma mediana saindo de cá. Calma aí.
Ó, pegando uma mediana saindo de cá, tudo bem, ó? Essa mediana é qualquer mediana? Não. Tem que ser uma mediana que seja igual a esse lado, tudo bem? Então você constrói aqui um triângulo isósceles. Por quê? Com o ângulo 2θ sendo a base, tudo bem? Ó? Então você traça uma mediana aqui, uma seviana, de forma que esse tamanho da seviana seja igual a esse lado aqui, ó, tudo bem? Para você ter um triângulo isósceles. Esse é o primeiro critério de construção, tudo bem, gente? Qual é a coisa legal nisso, ó? Se esse lado é igual a esse, o que você tem aqui? Um triângulo isósceles, cuja base é IL, tá vendo, ó? E um dos ângulos da base é 2θ. Então, o outro ângulo da base também vai ser quanto? 2θ. Tudo bem, ó? Certo? Qual é a vantagem de você realizar essa construção? Ó, essa construção só serve para triângulo onde você tem um ângulo igual ao dobro do outro. Então, isso aqui é θ, aqui é 2θ. Tudo bem, ó? Qual é a vantagem de você usar essa construção nesse exemplo? Ó, observe agora o triângulo KLJ. O triângulo KLJ, ele tem um ângulo externo formado pelo prolongamento de LJ, ó, tá vendo? Ó? E com KL, que vai estar medindo 2θ, ó, que é esse ângulo aqui, né? Ó. Esse ângulo aqui é um ângulo externo do triângulo KLJ, tudo bem? E pelo teorema do ângulo externo, esse ângulo aqui é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Quem são os ângulos internos não adjacentes? É esse azulzinho aqui, ó, e o outro azulzinho lá, que está lá em cima. Por quê? Porque esse ângulo aqui que sobra, esse ângulo obtuso aqui, ó, ele vai ser um ângulo adjacente. Então, os ângulos não adjacentes são esses dois, tá vendo? Ó? Tudo bem? Agora, olha só. Esse 2θ aqui, ó, né? Ele tem que ser a soma desse com esse. Supondo que aqui meça x, então eu tenho que θ mais x tem que ser igual a 2θ. Então, lá de cima também tem que ser θ, tudo bem? Por quê? Porque a soma desse com esse tem que dar 2θ, pelo teorema do ângulo externo, tá bom? Agora, observe o seguinte, ó. O que você tem aqui, ó? No KLJ, você tem um triângulo isósceles também. Por quê? Porque você tem dois ângulos iguais, ó. Tudo bem? Então, θ aqui, você tem dois ângulos iguais. E no triângulo isósceles, os lados que se opõem a ângulos iguais são iguais. Então, por exemplo, esse lado aqui, ó, que mede um pauzinho, está oposto ao ângulo θ, vai ser igual a esse lado JL aqui, ó. Tá? Que também está oposto ao ângulo θ. Tudo bem? Então, aqui, ó, você vai ter o outro segmento igual. Então, se eu chamo esse lado aqui de C, ó, né? Esse lado aqui também vai medir C, que esse é igual a esse, né? E esse lado aqui também vai medir C. Tudo bem? Então, você tem aqui, ó, uma divisão em dois triângulos isósceles, tá bom? Tudo certo? Então, toda vez que você tem... Esse é o esqueleto da primeira construção, ó, que é o seguinte, é o caminho das pedras, ó. Toda vez que você tem um triângulo em que um ângulo é o dobro do outro. Você tinha esse ângulo aqui medindo θ, tá vendo? E esse ângulo aqui medindo 2θ. Você pode dividir esse triângulo, que é o triângulo K e J, em dois triângulos, o que? Isósceles, usando esse princípio de construção aqui, ó. Você traça uma seviana, de forma que esse tamanho aqui seja igual a esse. Automaticamente, esse tamanho aqui também vai ser igual a esse, tá bom? Então, agora vamos para o nosso problema, que é o seguinte problema, ó. Você tem aqui, deixa eu apagar esses textos aqui, tá bom? Você tem aqui um triângulo ABC, tá? Primeiro dado que ele dá é que o ângulo ACB mede θ e o ângulo ABC mede 2θ, ou seja, esse daqui em B é o dobro desse, tá bom? Além disso, ele fala o seguinte, ó. O lado que se opõe ao vértice A mede Azinho, tá bom? O lado que se opõe ao vértice C mede Czinho e o lado que se opõe ao vértice B mede Bzinho. Então, ou seja, o lado BC mede A, o lado AB mede C e o lado AC mede B. De tal forma que o A tem que ser igual a raiz de 3 mais 1 vezes C. Raiz de 3 mais 1 vezes C. Beleza, fechou.
Ele quer saber o quê? O ângulo θ, tá bom? Calcule o ângulo θ. Então, precisamos saber quanto que mede o ângulo θ, baseado nisso, tá bom, gente? Então, ó, como que você tem o lado, o ângulo medindo ABC igual a 2θ e o ângulo ACB igual a θ, toda vez que eu tiver a razão entre dois ângulos de 2 para 1, né, você tem a razão entre esse ângulo e esse for de 2 para 1, ou seja, esse ângulo for o dobro desse, eu posso usar o princípio de construção, que é o primeiro critério de construção. Como é que é? Traça uma seviana partindo de A, né? Então, aqui você tem uma seviana partindo de A, tudo bem? É qualquer seviana? Não. Tem que ser uma seviana em que esse lado AB seja igual a esse lado aqui, ó. Então, eu vou pegar um ponto aqui, ó, o ponto D, tudo bem? Que é o ponto de interseção. O lado AB tem que ser igual ao lado AB. Então, o lado AB vai medir o quê? Vai medir C, tá bom? C, tudo bem? Certo? Peguei e construí essa seviana. Como eu construí essa seviana, eu tenho aqui um triângulo ABB que é isósceles, ó. E a base dele é BD, tudo bem? A base dele é BD. Um dos ângulos da base é o quê? 2θ. Então, o outro ângulo da base tem que ser o quê? 2θ também. Então, esse ângulo aqui, ó, tá de azul, vai ser igual a 2θ, que vai ser igual a esse, tudo bem? Por quê? Porque a base é BD. Como é que eu sei que a base é BD? É simples, né? É só olhar os lados que são iguais, ó. O AB é igual ao AB, tudo bem? Então, os ângulos que se opõem a lados iguais em triângulos isósceles são iguais, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, que se opõe ao lado C, vai ser igual ao quê? A esse ângulo aqui, ó, que está oposto também ao lado C, tudo bem? Certo? Agora, veja bem. Olha para esse triângulo ABC aqui, ó. Esse triângulo ABC, ele tem um ângulo em D, medindo 2θ, que vai ser externo a esse triângulo, tá vendo, ó? É um ângulo externo. Por quê? Porque é formado pelo prolongamento do lado CD com o lado AB, ó, né? Olhando para o triângulo ABC, tudo bem? Então, como esse 2θ aqui é externo, ele tem que ser a soma dos ângulos internos não adjacentes. E quem são os ângulos internos não adjacentes a esse ângulo aqui, ó? Olhando para o triângulo ABC, ó, vai ser esse ângulo de amarelinho aqui e o quê? O outro ângulo de amarelinho em cima, né? Porque esse daqui em D, ó, esse ângulo ABC, esse ângulo grandão aqui, vai ser um ângulo adjacente. Então, os não adjacentes serão esses dois, tudo bem? Agora, olha só, como esse 2θ aqui tem que ser a soma desse com esse, e esse aqui mede θ, quanto que vale o lado de cima? O lado de cima também vai valer θ, por quê? Porque θ com mais θ tem que dar 2θ, tudo bem? Agora, olha só, esse triângulo ABC é um triângulo isósceles. Por quê? Porque tem dois ângulos iguais. E como a gente sabe que no triângulo isósceles, o que acontece? Os lados que se opõem a ângulos iguais são iguais. Então, por exemplo, ó, esse lado CD aqui, ó, vai ser igual a esse lado AB. Por quê? Esse lado CD se opõe a um ângulo θ, tudo bem? Tem um outro ângulo de θ aqui, ó, cujo o lado que se opõe a ele é o lado AB. Então, o lado AB tem que ser igual ao lado CD, tudo bem? Então, se aqui mede C, aqui também vai medir C. Tudo bem, gente? Acompanhando? Agora, olha só. O lado BC do triângulo grande, ó, mede A, tá vendo? Ó? Por hipótese. Tudo bem? Se o lado BC mede A, quanto que vai medir o lado BB, ó? O tamanho BB? Eu sei que vai ser o tamanho de A, que é o BC, menos o tamanho de CD, que é C. Então, vai ficar A menos C, tudo bem? Então, aqui vai ser A menos C, ó. Agora, vou tirar esse texto de A aqui, ó. Bem? Que eu já sei que aqui é A menos C. Que o total mede A. Se eu tiro o C, ficou A menos C, tudo bem? Agora, olha esse triângulo isósceles aqui, ó. Esse triângulo isósceles ABB, olha de novo para ele. Ele tem a base medindo A menos C e tem os lados medindo C e C, tudo bem? A gente sabe que no triângulo isósceles, a mediana relativa à base é coincidente com a altura. Então, se eu tomo aqui um ponto médio, M, ó, tudo bem? Esse aqui é o ponto médio. O segmento AM, ele vai ser o quê? A altura desse triângulo. Por quê? Porque ele é mediana.
Tudo bem? A mediana é coincidente com a altura. Tudo bem? Visto que eu tomei o ponto M aqui como sendo o ponto médio. Tudo bem? Então, esse ângulo aqui, AMB, ele vai ser o quê? De 90 graus. Então, ele vai ser um triângulo retângulo. O triângulo, olha assim, olha aqui, vai ser de 90 graus, tudo bem? O triângulo AMB, o ângulo AMB vai ser de 90 graus. Agora, olha só, como esse ponto M aqui é o ponto médio do segmento BD, quanto que vale o segmento BM? Ó, eu sei que o segmento BD é A menos C, tudo bem? Então, o segmento BM vai ser a metade de A menos C, que vai ser A menos C sobre 2. Então, A menos C sobre 2. Tudo bem? Então, aqui eu vou tirar agora o A menos C. Ó, e aqui eu sei que o BM vai ser A menos C sobre 2. Agora, olha para cá. Eu quero descobrir um ângulo de θ. Seria bom eu descobrir quanto que vale 2θ. Não é que se eu descubro quanto que vale 2θ, basta pegar 2θ e dividir para 2, certo? Então, vamos olhar para esse triângulo AMC aqui, ó, AMB. Esse triângulo AMB, ele é retângulo em M. Para mim descobrir esse ângulo 2θ, basta descobrir o cosseno desse ângulo, tudo bem? Quanto que vale o cosseno desse ângulo 2θ? É o cateto adjacente, que é o BM, dividido pela hipotenusa AB, tudo bem? Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa AB. Até agora, eu não usei o quê? Eu não usei a minha hipótese, que o A é raiz de 3 mais 1 vezes C. Mas vamos ver aqui, ó. Cosseno de 2θ é o BM dividido pelo AB, que mede C. Então, vai ficar o quê? O BM é A menos C dividido por 2, ó. A menos C dividido por 2, tudo bem? Dividido pela hipotenusa, que mede C. Então, A menos C dividido por 2 dividido por C. Fazendo essas contas aqui, ó, o que a gente tem? Eu posso multiplicar aqui os meios, tá vendo? Então, vai ficar A menos C dividido por 2 vezes C, que é 2C, tudo bem? Agora sim, eu uso a minha hipótese que o A é raiz de 3 mais 1 vezes C. Então, substitui aqui, ó. Então, raiz de 3 mais 1 vezes C, menos C, né? Dividido por 2C, tudo bem? Agora eu somo aqui, ó. Raiz de 3 vezes C dá raiz de 3C, tudo bem? Raiz de 3 vezes 1 dá... Não, desculpa. 1 vezes C vai dar o quê? Vai dar C. Com menos C vai dar 0, tudo bem? Então, deu raiz de 3C, né? Dividido por quantos? 2C. Agora eu simplifico esse C com esse C, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o cosseno de 2θ vai dar raiz de 3 sobre 2. Portanto, o cosseno de 2θ é um ângulo que dá raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno dele dá raiz de 3 sobre 2. Então, esse 2θ aqui, ó, ele tem que ser o quê? Um ângulo entre 0 e 180, tá bom? Por quê? Porque ele é um ângulo interno de um triângulo, cujo cosseno dê raiz de 3 sobre 2. Que ângulo é esse? É o ângulo de 30. Então, eu tenho que 2θ mede 30 graus. Quanto que vale θ? 2θ dividido... Se 2θ mede 30 graus, então θ vai medir 30 dividido por 2, que vai ser 15 graus. Tudo bem? Então, resposta, 15 graus. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau!